E o reitor da UFO, Walder Steffen Júnior, concedeu uma entrevista exclusiva para nós aqui do Informativo e atualizou sobre o que ficou acertado com o fim da greve e também sobre o calendário acadêmico. Nós assinamos um termo referente a algumas reivindicações locais dos textos administrativos. Estamos em vias de assinar também um documento semelhante referente aos docentes. E existe uma pauta local para as categorias e a administração superior buscou, na medida do possível, buscar atender a essas reivindicações da melhor maneira possível. E desde o início tivemos com ambas as categorias um diálogo franco, um diálogo republicano e entendendo, claro, desde o início a justeza das reivindicações de ambas as categorias. Isso a reitoria da UFO fez tanto localmente quanto na Andifes, uma vez que o atual reitor da universidade é vice-presidente da Andifes. Portanto, desde o momento inicial dessa greve, houve o reconhecimento dessas reivindicações absolutamente necessárias, importantes, e evidentemente entendemos que o governo federal não atendeu a todas elas. Mas a pauta é uma pauta significativa que certamente prossegue na mesa, buscando novos entendimentos com o governo, mesmo fora do ambiente de greve. Quer dizer, então, que esses resultados da greve, esse resultado dessas negociações são a longo prazo? Eu acredito que muitos resultados são de imediato. A questão salarial realmente ela apenas a partir do próximo ano vai ser possível, mas as categorias receberam aí um reajuste nos valores de alguns benefícios. Isso, por um lado, é importante. Por outro lado, esses benefícios não atingem os nossos servidores e servidoras aposentados e aposentadas. Então, há evidentemente uma frustração aí, porque os nossos servidores aposentados e aposentadas, eles merecem toda a atenção. E todos nós, um dia, seremos aposentados. Então, é muito importante que as categorias que são os docentes, os técnicos, se encontram em atividade, zelem exatamente por aquilo que é a expectativa dos nossos servidores já aposentados. Com relação às PACs das universidades, o que traz de vantagem para a Universidade Federal de Uberlândia? A Universidade Federal de Uberlândia ela tem um número grande de reivindicações que essas reivindicações foram apresentadas ao MEC no tempo oportuno. E o MEC, ele, de acordo com algumas prioridades, definiu aquilo que a Universidade Federal de Uberlândia deverá receber proximamente. As 4 obras que foram beneficiadas na Universidade Federal de Uberlândia, elas são ligadas a alguma pactuação anterior. Por exemplo, no caso do prédio, da finalização de um prédio, um JCP, lá no campus do Pontal, se refere à expansão 1, na época ainda do primeiro mandato do presidente Lula. Já a obra do Hospital de Clínicas, ela se refere aqui em Uberlândia, ela se refere ainda ao Mais Médicos. Vamos nos lembrar que em 2014 nós tivemos um aumento de 40% do número de vagas e havia uma expectativa de que a Faculdade de Medicina da UFO, que tem praticamente 55 anos de idade, possa ter um prédio próprio, uma vez que ela ainda se encontra funcionando de forma bastante distribuída ou espalhada em diversos locais do campus Umuarama. Essa é uma característica, inclusive, de muitas outras unidades acadêmicas da universidade. E a minha própria unidade acadêmica de origem, ela funciona em diferentes blocos, tanto nesse campus como no campus Glória. Isso realmente não é o adequado, né? Mas dessa feita, o que foi aprovado foi exatamente o prédio da Faculdade de Medicina. Tivemos também um galpão para abrigar um túnel de vento, isso também tem a ver com o Reúne, quando foi aprovado o curso de Engenharia Aeronáutica, o curso de graduação de Engenharia Aeronáutica, estava previsto lá um galpão para colocar esse dispositivo para ensaios experimentais. E, finalmente, tivemos uma obra também referente ao teatro, que fica localizado ali no bloco 5R,
também se refere ao Reúne. Quando construímos o Bloco 5R, estava lá previsto um teatro, mas os recursos não foram suficientes e ficamos aguardando esses anos todos, até que agora tivemos uma parte que foi... a obra pôde ser iniciada a partir de recursos concedidas pela deputada federal Dandara, e agora, com esses recursos finais que nós conseguimos agora através do PAC, nós teremos condições de ajustar todo o ambiente que abriga o Teatro da Universidade Federal de Uberlândia. É claro que, para isso, é muito importante salientar, o PAC ele foi organizado, gerenciado pela Casa Civil da Presidência da República, juntamente com o Ministério da Educação. E havia algumas características. As características eram principalmente obras paradas, obras que têm já um projeto arquitetônico pelo menos concluído, obras de complementação de campos, e isso foi então considerado prioritário. Certamente as autoridades em Brasília levaram também isso em consideração. Para obras novas era necessário que tivesse pelo menos um projeto. No caso da Universidade Federal de Uberlândia, nós não vamos conseguir garantir o início dessas obras de imediato, porque nós estamos já muito avançados no ano de 2024, e qualquer processo licitatório ele leva tempo. Então, apenas uma dessas obras nós vamos conseguir, eu tenho impressão, fazer a licitação ainda neste ano. Mas os recursos estão garantidos, e a nossa expectativa é que as demais prioridades da Universidade Federal de Uberlândia, elas serão em breve contempladas a partir do próximo ano, a partir de novos recursos do próprio PAC. É claro que nos diversos campi da Universidade Federal de Uberlândia nós temos muitas obras absolutamente necessárias, inclusive obras de acessibilidade. Mas durante esses anos todos não tivemos recursos, então a dificuldade foi muito grande e foi possível fazer muito pouca coisa com esses recursos, digamos, orçamentários. O que foi possível fazer, além disso, foram recursos extra-orçamentários. Perfeito. Com relação ao calendário acadêmico, ficou alguma coisa decidida hoje na reunião do Consum? Sobre calendário acadêmico propriamente dito, o Conselho Universitário não tratou ainda dessa matéria. Apenas o reinício das aulas foi acertado para o dia 5 de agosto de 2024. Nós teremos agora, conforme acertado, inclusive, com o comando de greve da ADUFO, nós teremos uma comissão paritária, que já foi nomeada no dia de ontem. Essa comissão ela está trabalhando numa proposta de calendário que possa ser submetida ao Conselho Universitário. Claro que nós teremos também um relator dessa matéria no Conselho Universitário, como é feito habitualmente, e os subsídios dessa comissão será muito importante para o Conselho Universitário poder apreciar a nova proposta de calendário. A ideia é que, quando chegarmos no dia 5 de agosto, o início das aulas, o calendário já tenha sido aprovado. Por isso, o Conselho Universitário deverá ainda ser reconvocado em caráter também extraordinário e desejamos, inclusive, que numa reunião que seja transmitida pelos canais da universidade no YouTube, e então teremos um calendário definido, aprovado, discutido e aprovado pelo Conselho Universitário. Perfeito. Eu gostaria, então, que o senhor deixasse aí uma mensagem para tranquilizar a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia. Eu queria deixar uma mensagem para a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia, mas também deixar uma mensagem para os nossos estudantes que se encontram nas escolas públicas, nas escolas privadas e que sonham em vir para a Universidade Federal de Uberlândia. A nossa universidade está atenta e nós esperamos que o novo calendário possa ser um calendário que atenda às expectativas da nossa comunidade da melhor maneira possível. Certamente não será possível, é claro, numa proposta como essa, atender aos anseios pessoais das pessoas, mas os grandes interesses institucionais certamente deverão ser preservados. E contamos com o apoio dos nossos técnicos administrativos,
dos nossos docentes, dos nossos estudantes, e para que, ao iniciarmos as atividades das aulas em 5 de agosto, retomemos com toda a força, com todo o entusiasmo, e que a comunidade externa também possa perceber esse entusiasmo, e que os nossos candidatos a participar de algum processo seletivo para virem para a Universidade Federal de Uberlândia se sintam seguros, tranquilos e certos de que farão a melhor opção da vida deles para o curso superior.